É isso aí, pessoal. Estamos aqui no puxamento das mangueiras aí do novo plantio. Vamos que vamos aí, sol quente. Quem disse que nós para? Quem foi que falou que nós vai desistir fácil? Nós não desiste não, nós estamos por cá na lida, é o agro. Sítio Jadiel. Todo vapor. Toda a realidade um dia foi sonhada, viu? E nem todos os dias serão iguais, mas em todos os dias Deus se fará presente. Mantenha o foco, mantenha firme. As dificuldades existem, mas nós não podemos se afrouxar, arredar o pé. Tem que manter firme na fé, que as coisas vão fluir. Vamos lá, vamos que vamos. Novo plantio tá para sair aí. Hoje nós finaliza aqui já o puxamento das mangueiras. E vamos para cima aí, pessoal. Vamos jogar duro.